Boa noite, pessoal. Vamos começar hoje a nossa apostila de banco de dados. Na aula passada, nós fizemos uma revisão, né, de alguns conceitos de banco. E hoje a gente vai começar, então, um conteúdo exclusivo aí do terceiro semestre, que nada mais é do que a gente criar as tabelas, bancos, campos, que a gente já fez isso, né, de uma maneira diferente, só que agora é por comando. Tá? O que é os comandos? Cada vez que a gente criava uma tabela no PHP-Admin, internamente ele mostra o comando que a gente cria. Só que tem essa facilidade da gente graficamente, vou criar uma tabela, só digita o nome da tabela, cria os campos, né? Vai fazendo. Só que existem comandos que daí a gente não deixa de ser um script, né? E esses comandos aí a gente vai começar a estudar. Então ele tem uma separação que são DDL e DML. Tá? DDL vem de criar as estruturas e DML é de manipulação. Tá? Então, a diferença ali do D e do M, o D é de definição, eu mexo na estrutura das tabelas, e M vem de manipulação, e daí mexe na estrutura dos dados. Então, pode ser por comando de apenas buscar os dados, ou simplesmente por comandos de alterar, inserir, excluir, assim por diante. Então, a gente vai começar a ver isso hoje. Aí tem alguns comandos de consulta mais avançados, que é interessante. E isso daqui a gente vai aplicar no projeto final. Tanto em banco de dados vai ser aplicado tanto em web quanto em linguagem de programação, esses conceitos aqui. Né? Então é importante porque quando a gente programa, por exemplo, se eu for fazer um comando para inserir, excluir, deletar, isso aqui a gente não vai ter que mexer no banco, tem que fazer por programação esse comando e fazer com que esse comando execute, seja web, seja programação, né, em Java ou qualquer outra linguagem que use banco. Então, isso aí tem que ser pensado, estudado para a gente poder fazer. Então, as linguagens, né, que a gente conhece aí de banco de dados, ela também é chamada de SQLs. Os SQL em si não é exclusivo de um banco de dados definido. Então, a gente estuda as SQLs mais por definição de linguagem estruturada de banco. Não importa qual banco a gente está usando. Esse que a gente vai passar aqui, como a gente vai usar o MySQL, então, naturalmente, vamos aplicar em MySQL. Postgres, Oracle, outros bancos, os comandos são parecidos, não muda muita coisa. Só que à medida que as versões de banco vão sendo criadas, vão sendo melhoradas, né, alguns comandos a mais podem vir a surgir, alguns comandos, de repente, podem vir a ficar obsoleto, né, não usar mais. Só que os comandos básicos que a gente vai ver aqui, isso não muda. Tá? O que muda realmente de uma versão a outra são comandos avançados. Né? Então, a gente não chega nem nesse nível assim, de tão avançado. Então, a SQL, né, vem de Structured Query Language, ou seja, uma linguagem de consulta estruturada, e ela tem essa divisão que nós vamos estudar, né, que é DDL e DML. Então, a primeira parte é o DDL. O DDL nada mais é do que a linguagem de definição de dados. Essa linguagem de definição, como eu falei, realmente em relação à estrutura. Então, a gente cria banco, cria tabela, cria campo, cria os índices, tudo por comando. Explicar aqui um pouquinho do primeiro exemplo, depois a gente vai aplicar ele de maneira prática no PHP-Admin. Tá? Então, todos os comandos que a gente estudar aqui, vocês não se preocupem em decorar eles, porque assim como em programação, a gente tem, digamos assim, por premissa e também por práticas, né, que a gente vai fazendo isso toda semana, a gente vai acostumando com esses nomes. Né? Então, em nenhum momento a gente pede para decorar esses nomes aqui, não. E também, se a gente observar, eles são um pouco, digamos assim, fáceis, né? Então, create, vem de criar, database, vem de banco de dados, né? Database, assim por diante. If not existe, se não existe. São tão comandos que a gente, às vezes, até está acostumado, ou com programação, né? Ou traduzindo diretamente para o inglês, a gente consegue... digamos, fazer a tradução e entender o que o comando já faz.
precisa estudar tecnicamente a fundo o que cada comando vai fazer ou não. Mas eu vou passando aqui nos primeiros comandos que a gente tem, depois a gente vai aplicar o script todo lá no phpMyAdmin, né, para importar o banco. Então, aqui o primeiro que a gente tem, como a gente, quando vai criar uma tabela, né, ou a gente tem o banco de dados, ou tem que criar o banco e daí colocar as tabelas dentro do banco. Nesse caso aqui, eu estou criando um banco de dados do zero, né, novo. E, então, o comando ali, create database if not exists, bancos agências novo. Então, coloquei ali separado com underline. Então, bancos agências novo é o nome do meu banco de dados. Tá? Então, esse nome aqui é o nome que eu defini para o meu banco de dados. E depois, logo na sequência, através de outro comando, né, tem um ponto e vírgula aqui, então ele está usando o mesmo comando, apesar de estar na mesma linha, que é para usar o banco. Então, quando a gente cria no phpMyAdmin o banco, manualmente, ele já mostra para você, digamos assim, a primeira opção para criar uma tabela. Banco de dados sem tabela não existe. Não tem cabimento existir sem tabela. E daí esse comando use, ele já está interno. Por isso que vocês não observaram quando criaram tabelas pelo phpMyAdmin. Então, normalmente é assim, eu create database e o use nome daquele banco, tá? Para saber que a gente está naquele banco recém-criado. Aí tem as estruturas de tabelas, né? Assim como o if not existe para tabelas que a gente tem aqui, é a mesma definição ali para o banco de dados, ou seja, se não existir. Então, ele vai criar a tabela banco se não existir no banco. Esse if not exists, dependendo da versão do MySQL, ele pode não funcionar. Então, ele é uma versão, digamos assim, até certo ponto recente. Então, algumas versões, por exemplo, de Postgres, funciona e outras não. Então, tem comandos aqui, como eu falei. Às vezes, alguns comandos funcionam no banco e numa versão já não vai funcionar. Então, o primeiro comando aqui é o create table, né? Boa noite, Ana. Create table banco. Então, assim, esse banco, não confundo com banco de dados. É o nome da minha tabela que se chama banco. Eu uso esse que tá ligado ali. Esse é isso. Já está instalado, tá, o software aí, tá? E daí, depois da definição, digamos assim, que a gente coloca o nome da tabela, a gente abre parênteses e coloca os campos. Define os campos aqui. A gente separa os campos por linha, mas a forma da gente importar do banco de dados ler não precisa estar em linhas separadas. A separação é por linha. Aí é só CF, é só login. O banco de dados, a linguagem em si, ele não vai olhar por linha, ele vai olhar pelas separações, conforme a quebra aqui. A gente coloca em linha para ficar fácil a leitura. Então, nesse caso, ele está criando dois campos, um chamado código do banco e outro nome banco, né, abreviado. Código do banco tipo inteiro, not null. O nome do banco também com varchar not null. Eu estou definindo já a minha chave primária, que é o código do banco, né? E também estou definindo uma chave única, né, que eu chamei de AK nome banco. Então, como toda tabela bem estruturada, tem que ter sua chave primária. Comando primary key aqui. E a gente colocou o nome único para não deixar que o banco de dados coloque mais de um nome igual. Então, se eu cadastrar lá o Banco do Brasil, ele não vai deixar colocar o mesmo nome Banco do Brasil. Por isso a chave única aqui. Esse engine InnoDB, então ele vem o engine vem de máquina, né? De motor, na verdade, ele é para a gente, digamos assim, o banco de dados ele tem uma certa estrutura para seguir como padrão, e a gente não vai entrar em detalhes para, digamos assim, para ver as diferenças entre esses motores, tá? Então, o padrão a gente usa o InnoDB, que é o padrão também que ele mostra ali quando a gente cria as tabelas manualmente. Então, aqui ele, digamos, terminou o primeiro comando da tabela por ponto e vírgula. E dentro dos parênteses ele colocou os campos e chaves. Aí ele está criando a segunda tabela na sequência.
Essa segunda tabela aqui, ela já tem 3 campos, também eu coloquei como not null, né? Not null significa que ele vai ser obrigatório. Not null vem assim, não pode ser nulo. Então, tem que ter informação. A chave primária, nesse caso aqui, é código agência, e eu defini uma FK, mas eu só coloquei como key, só uma chave aqui. Eu não fiz a ligação ainda. Depois vou explicar aqui que vem a chave estrangeira, tá? Daí eu também vou criar uma tabela cliente, e também vou criar uma tabela chamada de saldo. Então, todas essas tabelas aqui que eu criei pelo comando create table, dei o nome para a tabela, tá? E coloquei os campos separados por vírgulas, campos e índices, tá? Uns detalhes aqui para vocês. Não necessariamente eu preciso fazer com que o campo ou o nome da tabela seja com aspas. Né? Aqui ele está com aspas e aqui ele está sem, só para mostrar para vocês que eu não preciso colocar as aspas necessariamente na hora de criar o script. Tá? Ele vai simplesmente fazer igual como se estivesse sem aspas. Quando que eu vou precisar usar aspas? Quando eu preciso colocar um valor. Mas daí já é com os dados, já é o DML. E a gente está aqui no DDL. Aí, na sequência, aí ele está fazendo as restrições. O que é as restrições? Ele chama aqui de restrição, que é o constraint, as chaves estrangeiras. Quando eu fiz a definição da tabela, eu criei só o nome da chave. E agora sim eu estou fazendo a ligação. Tá? Então, ele faz assim, ó. Estou alterando a tabela agência, adicionando uma constraint, ou seja, uma restrição. Mas não, vamos para casa. Tem que estar pronto lá. Tira o microfone, por favor, aí, Carlos. Tira o microfone. Aí, a restrição, né, aqui eu coloquei o nome, mas se a gente não colocar, o próprio banco de dados se encarrega de colocar o nome aleatório. Aqui eu chamo de foreign key. Foreign key vem do quê? Chave estrangeira. Traduzindo aqui, eu pego a letra de chave estrangeira. Aí eu indico qual que é o campo que eu vou usar, no caso, o código do banco, referenciando a tabela banco e o campo código do banco. Então, quando a gente cria a tabela, nesse caso aqui, código do banco na tabela banco, código da agência na tabela agência, código do banco na tabela agência. Então, os dois nomes são iguais. O banco de dados não sabe que ali tem que ter uma ligação. Não é porque o nome do campo é igual que tem a relação. Então, aqui, através de comando, eu tenho que colocar que a gente vai criar essa relação. Tá? Esse on-delete cascade, um update cascade, é assim. O cascade, ele, por si só, ele já é uma restrição. Se eu apagar uma tabela pai, ele vai apagar das filhas também. Por isso que veio o cascade, né, em cascata. Então, tem algumas opções, depois a gente vai mostrar ali. A gente pode, por exemplo, apagar um dado da tabela que tem chave estrangeira, sem mexer na tabela pai. Na tabela que vem a relação. Então, assim por diante, ele vai criar a relação para a tabela cliente e para a tabela saldo também. Agora, o que a gente vai fazer? Aí já é a parte prática, tá? Vamos criar aqui um Ctrl+C e Ctrl+V. Isso daqui poderia estar num arquivo, tá? Mas eu vou copiar direto e mostrar para vocês que é possível a gente fazer a importação do banco. Aqui nesses exemplos a gente está fazendo, mas depois vai ter exercício para vocês criarem o comando as tabelas. Então, copiei. Vou abrir agora o meu PHP-Admin. Está pensando? Deixa eu ver aqui. Vou ter que apagar o banco porque eu já tenho nele, né? Não vai criar. No caso aqui é o banco que já existia do semestre passado. Para vocês, muito provavelmente aí terão bem menos bancos, né? Esses daqui já são os que foram usados em exercícios anteriores.
apagar essa base aqui. E o de vocês, provavelmente, aqui já tem algumas bases, né, que está mostrando aqui, por exemplo, base teste, base MySQL, base MyDB. Então, naturalmente, já tem alguns bancos assim, no PHP MyAdmin de vocês. Agora, como é que a gente vai importar aquele banco que eu estava na apostila, né, que eu copiei? Vem aqui na aba SQL, não precisa selecionar nenhum banco ali, tá? Vai direto na aba SQL, Ctrl V. Aqui só tem algum cuidado, por exemplo, se você copiar do PDF, ele pode vir algum caractere estranho, né? De repente vem o número da página, de repente vem um caractere que não era, que realmente que estaria nos comandos, né? Então, o script todo eu coloquei ele aqui. E vou dar um executar. Vai daí. Ele fez, tá? Então, assim, quando ele coloca aqui, ó, não encontrou nenhum registro, não encontrou nenhum registro, só que ele está com um tiquezinho verde, na verdade, ele criou a tabela, criou as restrições, criou o banco, só que ele diz que não encontrou nenhum registro, porque eu não tenho dado naquele banco. O registro quer dizer de dado. Ele não vai aparecer aqui de primeira, no menu. Tá? Então, eu posso vir aqui na casinha, a gente dá um banco de dados aqui que ele mostra todos. Se ele não aparecer, você dá um refresh na tela. Ou seja, o que que é? Dá um F5. O F5 do navegador, né, ele vai recarregar os bancos, daí vai mostrar aqui, ó, tá aqui nosso banco. Então, ele criou o banco, criou as tabelas, criou os campos. Vou entrar aqui na tabela, mostrar uma estrutura. Vou mostrar aqui, estrutura. Na tabela, então, agência, ele colocou os campos que eu defini. Reparem que com a chavinha aqui, ó, já tem a minha chave primária, já tem a minha chave estrangeira. Aqui ele mostra as chaves, tá? Dessas chaves aqui, a gente pode ver a relação da tabela agência com o banco, por exemplo, que tem a chave estrangeira, através da opção lista de relações. Não era para daí, ó. Então, aqui ele mostrou aquela restrição que eu mostrei na apostila anteriormente aqui, né? Para a tabela agência, essa restrição toda aqui, ele criou lá no banco de dados e está mostrando aqui nessa estrutura. Então, repare aqui, ó, o delete, cascade, ele fez assim. Então, para os primeiros passos, né, para criar um banco via script, umas tabelas, seria isso. Os próximos passos aqui, eu vou mostrar mais alguns exemplos para fazer alteração, né, excluir campo, e daí a gente vai partir para alguns exercícios de maneira prática, tá? Mas, por enquanto, vamos somente colocar o banco de dados aí que está na apostila e vamos tentar importar para o PHP MyAdmin.